Olá, telespectadores da TV Assembleia. Hoje aqui conosco o professor Jean Lenzy, ele que é membro do Conselho Consultivo da Fundação Casa do Penedo e vem nos falar sobre o trabalho dessa instituição, uma instituição que foi criada em 1992 por iniciativa do médico Alberto Francisco Salles, a Fundação Casa do Penedo, que é um museu particular que preserva a história da cidade, seus principais personagens, um acervo que foi praticamente doado pelas famílias penedenses. E nesses 25 anos de Casa do Penedo, digamos assim, este ano comemorados, a gente vai falar sobre o que se propõe a dar um novo horizonte, um novo andamento para as atividades lá na Casa do Penedo. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao professor Jean Lenzy por estar aqui e comecemos justamente sobre a questão desses 25 anos. Uma reflexão, claro, sobre a importância da Casa do Penedo, não só para os penedenses, mas para Alagoas, e o que se pretende fazer este ano a partir dessa comemoração. E obrigada por estar aqui conosco. Gorete, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui no seu programa falando de um projeto tão interessante e, sobretudo, agora em 2017, onde Alagoas comemora os 200 anos. Nesse contexto que é o mais importante. E a Casa do Penedo, ela é partícipe desta ação porque faz parte da organização dessa grande festa que se pretende celebrar os 200 anos de Alagoas. A Casa do Penedo, ela é uma iniciativa meio que diferenciada. Você imagine se fazer cultura num país como o nosso, num estado como o nosso, e numa cidade como Penedo. Então, em 92, o Salles, ele fundou aquela casa, dando ali a vida, era o tempo de aposentadoria dele. Integral. Então, tudo que ele tinha colecionado, tudo que tinha ainda na família, ele doou para a cidade. Muita coisa foi conseguida também pela própria cidade, pelos amigos, pelas famílias. E a outra coisa que pouca gente sabe é que muita coisa que constitui o acervo da Fundação foi adquirida através de leilão. Então, além de ele manter a casa do próprio bolso, ele arrematava peças, arrematava cartão postal, arrematava livro, arrematava jornal antigo, tudo que fosse considerado de valor para ele, de valor para a história de Alagoas, do Nordeste, do Baixo São Francisco, ele foi arrematando ao longo desses 25 anos. Uma busca incessante, né? Até enquanto meio ele que pôde uma fazer obsessão. isso. Não é? E funciona e a casa tá de pé até hoje, graças ao empenho pessoal dele. A gente está trabalhando agora nos 25 anos da casa com alguma limitação, mas o que a gente pretende mesmo é fazer o resgate da história da cidade através de dois lançamentos. Um que faz parte do livro do Convento de São Francisco, que tem sido aprovado pelo IFAM e é empenho pessoal do Salles. Então tem esse lançamento. E o outro seria a estruturação da casa enquanto instituição mesmo. Ela vai receber agora um apoio do governo do estado e vai modificar a sua biblioteca. A gente tem um prédio restrito que pertence à fundação e em parceria com o IFAM e com o governo do estado a gente vai poder transferir todo aquele acervo documental e bibliográfico que está alocado num espaço reduzido para um grande prédio que pertence ao estado. O arquivo iconográfico também? O arquivo iconográfico, documental e a biblioteca F.A. Salles vai ser transferida. Então, essa é a grande ação que a gente tem. Em 25 anos, a gente teve mantendo a casa daquele jeito, como o aspecto mesmo de casa, e agora vai ganhar o aspecto de biblioteca com a infraestrutura. De um museu moderno, digamos assim. Moderno. Né? E a outra conquista é o que a gente tem de notícias do IFAM e da Prefeitura, que é o Chalé dos Loureiros, que é esse projeto que vem há 21 anos, praticamente, desde 1996, quando a casa adquiriu aquele prédio. Ela vem mantendo, fazendo pequenas reformas, pequenos reparos. E o grande projeto é transformar aquilo num Museu Nacional do Rio São Francisco. Nós temos acervo, nós temos o projeto pronto. E começamos em 2010 com o apoio do BNDES, mas a captação de recursos era limitada.
Então a gente captou recursos para fazer a sustentação, para fazer a prospecção das paredes, das pinturas antigas do Breda, para fazer o telhado. Então colocamos um telhado anti-chamas, um projeto moderno dentro dos padrões do prédio. Arquitetônicos, para preservar... Gerou algumas críticas ao estilo do telhado, dizendo que talvez fosse telha de amianto, mas enfim. Era o projeto original, que foi aprovado pelo Ministério da Cultura, que teve o aporte do BNDES. Mas com valores reduzidos, digamos que, para o projeto em si. Era um projeto milionário. Então, aos poucos, a gente foi captando. Fizemos a primeira etapa e não conseguimos mais a captação de recursos. Acionamos o PAC, nesse tempo estava chegando o PAC das Cidades Históricas do governo federal, e a gente teve a surpresa de ter negado a participação do nosso projeto, do nosso pleito do chalé dentro do PAC. E aí a gente começou a correr, foi uma outra história, uma outra atividade paralela ao projeto de reforma, para incluir no PAC das Cidades Históricas, que é gerenciado pela Prefeitura. Conseguimos isso desde 2013, 2014, por aí. E agora a gente teve a notícia de que conseguiram a verba. Era um pouco mais de 1.800.000, alguma coisa assim. Que é possível viabilizar, então? É possível entregar o prédio. E a gente vai montar, equipar e fazer tudo que o museu precisa. Mas nada muito perto do que foi pensado, da proposta inicial. Mas só pelo fato de abrir o prédio, entregar à sociedade, mostrar que aquilo está funcionando, vai funcionar, já é uma grande vitória. Então, é o que a gente comemora como ação de parceria, digamos. A gente tem a biblioteca, que vai ser removida, vai ser colocada num novo espaço bem mais moderno, bem mais confortável. O prédio do chalé, que a gente espera até o aniversário da casa, pelo menos as obras estejam iniciadas. E o lançamento desse livro do Convento de São Francisco, que é a história social do convento, escrita pelo Salles, que é uma figura ímpar. Pois é, uma figura ímpar e que faz muita falta à vida, à Casa do Penedo, à fundação, porque a permanência dele lá faz a diferença, né? E a gente sabe que o afastamento dele, por questões de saúde, né? Ele está se recuperando e, infelizmente, deixou assim pessoas como você, Jean Lézy, que também bebe na fonte desse conhecimento e tem o desprendimento, não é, de manter a fundação em movimento, aberta. E como a fundação passa a ser da cidade de Penedo e de Alagoas, não é? Sim, a Casa do Penedo, ela tem essa proposta de servir a comunidade. Qual é a relação da Casa do Penedo com a cidade? A primeira relação que a gente consegue deixar claro é ela ter nascido na cidade, criada por um penedense, que como todos os outros penedenses, talvez tivesse a oportunidade de sair e não voltar nunca mais. Hoje em dia, se a gente vê, por exemplo, um jovem, vou citar o meu exemplo, talvez seja válido, que você é de um você jovem sair de Penedo para conseguir estudar e conseguir fazer, construir um futuro fora de Penedo, pelo que a cidade oferece. Que é um diferencial, não é? Você consegue sair e você faz a sua vida fora e nunca mais volta. No caso do Salles, ele fez o contrário. Ele fez a vida fora e voltou. E lá ele construiu, digamos que, uma nova história de vida dele, que é a Casa do Penedo. E não esqueceu, basicamente, do que era a cidade na infância dele. E quando ele chegou em 92, já não tinha praticamente nada. Nem os amigos estavam mais, os amigos dele. Então, foi uma coisa meio de construção. Eu vou construir essa casa que era da família, vou dotar ela de um museu, de um espaço, vou doar minha biblioteca, vou contratar pessoas, vou fazer seminários, vou fazer feiras. Então, começa a movimentar a cidade. Essa é a primeira relação de buscar na própria cidade, na própria população, o que não se tinha. Era
o senso de pertencimento. Exatamente. A cidade, empoderamento. A cidade, o penedense não tinha aquela percepção da importância diante da história do Estado, da história do país. Então, vem a Casa do Penedo com isso. Então, são feitos projetos que mesmo toda a dificuldade que a gente tem para executar um projeto... Ou para captar recursos. Mas a gente sente a alegria de mostrar a coisa funcionando. Muita gente tem queixas, é possível, mas que a gente queixas tem geralmente são colocadas? De que a casa ela é elitista. Elitista. A casa ela é fechada, mas... E de fato, ela é ou não? Não. A casa tem um poder de você simplesmente não sentir como um órgão público. Que não é. Ela não é um órgão público, ela não foi pensada para ser um gabinete público ou uma cabide de empregos, entendeu? Então você ou uma extensão bloqueia, da gestão pública. Ou um paralelo com uma secretaria de cultura. Não é esse. Não foi isso que foi proposto para a casa. E isso geralmente cria barreiras. Então, a comunidade mesmo, que não tem aquela certa percepção do que é manter cultura, de que é gerir cultura, no aspecto talvez financeiro, que é caro, e principalmente quando você se propõe a colocar do seu bolso. Então, não é a fundo perdido, porque é por uma boa causa. Mas aí a coisa complica, porque você vê que aquilo não está sendo dado pelo governo, por exemplo. Muito pelo contrário, o governo às vezes tenta tirar, ou tenta negar uma informação. Um aluno vai pesquisar sobre um assunto, Rio São Francisco, nós temos as fontes, nós temos a condição de atender esse aluno. Mas esse aluno é da rede pública. Então, a gente vai tratar do professor desse aluno, por exemplo. Então, convida o professor e vamos fazer essa assessoria para que o aluno não seja o primário a buscar. O professor ele possa passar isso. Então, quando a gente vai ver que a prefeitura, por exemplo, não trata dessa questão de formação, então entra a casa e pensa, vamos fazer uma formação. E é uma formação de cultura. Na ausência do poder público. Do poder público. De certa forma, isso cria meio que arestas. Um impasse, uma antipatia. Um descontentamento, digamos assim. Porque o que se percebe, o que se entende, talvez, na minha visão, é de que a casa queira fazer o papel do Estado. Mas não é isso. Não, de certa forma ela se antecipa. Querer fazer o que deveria ser feito pelo Estado. Por exemplo, o vácuo. Onde existe vácuo, tem que haver uma ocupação. Que é o ponto justamente esse de atuação da casa. Então, por exemplo, em 92, quando a casa foi fundada, eu digo, a casa, eu não estava, eu era um garotinho. Mas foi reunida uma equipe com profissionais da UNB, que é parceira da Casa do Penedo, da Universidade de Alagoas, da Universidade Federal de Alagoas, que é parceira da casa. Montaram uma cartilha sobre a história de Penedo. E um penedense talvez fosse tão atento para os detalhes, para as datas. Vamos tratar de Penedo. Faz uma cartilha, formar os professores de Penedo sobre a história de Penedo. A Câmara assina um decreto que a disciplina de história de Penedo deveria ser colocada na grade curricular dos estudantes do ensino básico. E por que a gente tem essa dificuldade de sentir essa ação que é benéfica, mas de certa forma ela é entendida como se a casa tivesse tomando o poder que é do Estado? Ou numa ação paralela, quando o Estado e o município poderiam sim ver essa iniciativa como uma parceria complementar na falta de condições do poder público exercê-la, né? É uma distorção do entendimento correto que se deveria ter, na verdade. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.